Olá, graça e paz a todos aqui no canal Sérgio Oliveira, temas bíblicos. Então vamos aqui para mais um vídeo e mais uma vez falando sobre a questão da grande polêmica que foi marcado o arrebatamento para o dia 16 desse mês, 16 de abril, esse arrebatamento, chamado de arrebatamento dos vencedores, como todos sabem, né, que já vem acompanhando esse assunto desde muito tempo, que foi lançado. O irmão Romilson Ferreira, ele marcou esse arrebatamento, segundo aí os cálculos dele, para o dia 16 de abril, sábado passado. Mas esse arrebatamento não aconteceu, como outros arrebatamentos que o irmão Romilson marcou também nos seus vídeos, lá no seu canal e na sua comunidade. Então nós vamos falar desse assunto aqui nesse vídeo de hoje. Então vamos para a vinheta e já pega a sua Bíblia para nós analisarmos mais esse assunto da palavra de Deus. Muito bem, meus amados. Então, eu estou fazendo esse vídeo não para se desfazer de ninguém, não para querer aqui ser o dono da razão, não. Todos nós somos falhos, todos nós somos cabíveis ao erro. Assim como acertamos, nós também erramos. Então, é preciso nós entendermos que a verdade da palavra de Deus, ela não é algo só para um tipo de pessoa, só para aquela pessoa específica. Não. O Espírito Santo de Deus é quem escolhe dar a verdade genuína para uma determinada pessoa. Por isso que diz, buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. Mas é necessário, nessa busca dessa verdade, nós temos cautela, nós temos paciência, nós temos o entendimento bíblico, teológico, dos fatos, principalmente proféticos, do que está acontecendo, e coragem, né, para falar, principalmente das profecias. Então, por um lado também eu admiro muito o irmão Romilson Ferreira, eu não conheço pessoalmente, mas o irmão Romilson Ferreira está sendo um fenômeno aí pelas redes sociais, na internet, principalmente dos canais que falam acerca da palavra de Deus, porque já desde 2012, como ele diz nos vídeos dele, que ele vem fazendo os estudos, ele mesmo fala, está em busca também da verdade, né? Nós temos que compreender a fala do irmão Romilson, está em busca da verdade, que ele errou, mas nem por isso eu particularmente vou chamar o irmão Romilson de falso profeta, não, porque se a gente for analisar por esse lado, de que ele marcou, errou, mas dessa vez ele disse, né, possivelmente, se a gente for olhar nos vídeos dele, ele diz, possivelmente, não estou aqui nem defendendo, nem atacando ninguém, nem principalmente o irmão Romilson, mas como nós somos estudiosos da palavra, somos cristãos, nós devemos analisar tudo que está acontecendo. Então, como ele está sendo um fenômeno das redes sociais, muito visto por todos os cristãos, principalmente no Brasil, e eu acredito no mundo todo, né? Tem algumas coisas que eu concordo com o irmão Romilson, outras a maioria eu não concordo, mas algumas coisas eu até concordo, mas a maioria não. Porém, nem por isso vou chamar ele de falso profeta, porque nesse vídeo agora ele teve mais cautela, ele disse possivelmente, pode ser que ele esteja errado, ele disse, né, na questão do ano. Na questão pelos cálculos dele, né, que eu dei uma analisada, realmente eu vi que o irmão Romilson, a intenção dele, né, a prestatividade dele na questão do em busca da verdade é sincero. Eu vejo que ele é uma pessoa sincera. Porém, eu vejo assim que ele erra alguns fatos na questão de querer, muitas vezes ele se achar assim até o dono da razão, por ele dizer que teve o entendimento do Pai, o entendimento do alto, e ali ele tem aquela certeza até absoluta de falar aquilo, que é a crença dele, é a maneira que ele crê, assim como também outros pastores, teólogos também creem e têm a sua crença. Devemos analisar isso também. Porém, eu já venho falando nos meus vídeos, né, no meu canal Sérgio Oliveira Temas Bíblicos, que eu já venho estudando também a questão das profecias bíblicas, principalmente dos livros de Daniel e Apocalipse, já de algum tempo, desde o ano 2000, quando eu me converti ao Evangelho, não conhecia nada, foi oferecido para mim o primeiro estudo bíblico, e daí em diante, desde o ano 2000, eu venho estudando a palavra, tá certo? Desde o ano 2000.
Então são aproximadamente aí 22 anos que eu venho estudando, eu venho analisando. Então nós temos que entender isso aí, nós temos que entender esses fatos dentro da palavra de Deus, daquilo que está certo ou aquilo que está errado, tá certo? Mas a verdade é que foi marcada essa data para o dia 16 de abril e não ocorreu, né? O irmão Milson chamou de o arrebatamento dos vencedores. Eu já tenho falado dos meus vídeos, você pode acompanhar, vou deixar até a descrição de alguns aqui, falando sobre o arrebatamento, que eu não acredito em 2 arrebatamentos. O irmão Milson prega 2 arrebatamentos. Um na primeira fase, que é antes da volta de Jesus, e o outro na segunda fase, depois da grande tribulação, né? E ele crê nisso, ele marcou e tal, mas mais uma vez não aconteceu. Mas ele também falou nos vídeos dele, a gente tem que entender isso, que ele disse que possivelmente, dessa vez ele não disse certeza, ele disse possivelmente, tudo indica, né, ele falando lá, mas que eu vejo na palavra de Deus que o arrebatamento é a própria volta do Senhor Jesus Cristo. Eu já tenho falado nos meus estudos, você pode conferir aí para trás, como eu já falei, já fiz algumas perguntas também ao irmão Romilson Ferreira, sobre a questão do apóstolo Paulo, porque se nós cremos na palavra de Deus, agora eu vou entrar diretamente no assunto, se nós cremos na palavra de Deus, se eu creio que o apóstolo Paulo realmente é um homem inspirado por Deus, se o apóstolo Paulo, eu creio que realmente foi um homem mandado pelo Altíssimo, tá certo? O Senhor Jesus Cristo apareceu para ele verdadeiramente, e ele recebeu as revelações, né? Yeshua, na pronúncia hebraica, ou como o Romilson fala na abreviação de Yahushua, que é apenas uma abreviação, né? O nome correto eu já tenho pesquisado, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, é Yahushua, que é Deus é a salvação. Aí sim, aí é a pronúncia correta, Yahushua. É porque o H, o som do H, ele tem que dar o som. Eu já vi o professor de hebraico, alguns professores de hebraico falando sobre isso. Tá certo? Yahushua, né? Que Shua é salvação. Yahu. Então o som de H tem que ter. Mas esse é outro assunto que eu vou fazer depois um vídeo, né? Que não é fácil você fazer um vídeo, né? Dá um pouco de trabalho, tem que editar aquela coisa toda. Mas, meus amados, é isso. Então, a gente vê aqui, já falei nos meus estudos, que eu não creio em 2 arrebatamentos. Eu creio num arrebatamento no final da grande tribulação, ou seja, eu sou pós-tribulacionista. Porque eu vejo na Bíblia dessa forma. Sei que é contrário a alguns pastores, a alguns teólogos, alguns pesquisadores bíblicos que creem na pré-tribulacionismo, que é o arrebatamento, né, antes da grande tribulação. O que eu não vejo isso na Bíblia. Aí, se você for analisar, né, aqui no capítulo 25, fala do princípio das dores, no Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus faz o quê? O Senhor Jesus faz uma relação. E o que aconteceu com Jerusalém e a destruição do templo, com o que vai acontecer com o Israel espiritual de Deus, que agora é uma igreja só, como o apóstolo Paulo fala. Então nós temos que juntar tudo aquilo inspirado pelo Senhor Jesus, né, o que foi profetizado pelo Senhor Jesus, Yeshua, aquilo que foi profetizado pelo apóstolo Paulo e os outros apóstolos também, como Pedro. Então, quando a gente analisa um assunto, faz o exame, faz a exegese, tá certo? De todo o assunto, aquele capítulo, texto, contexto, toda a analogia também, o simbolismo, a questão literal, a questão espiritual de um determinado assunto, você tem que ler a maioria das partes do que fala a Bíblia daquele assunto. Você não pode tirar uma conclusão também só de um capítulo que você lê. Tá? É preciso que você leia a maioria das partes da Bíblia que fala daquele assunto. Aí você vai tirar uma conclusão maior, mais adequada dentro daquele contexto. Então aqui no princípio das dores, ele fala do princípio das dores, né? Fala o Senhor Jesus, ele faz uma análise do que aconteceu com Jerusalém, que não ficou pedra sobre pedra, e a destruição final do mundo, que vai acontecer com o Israel espiritual de Deus naquele tempo. Só que o Israel espiritual de Deus foi protegido, assim também como alguns do povo de Jerusalém foi protegido. Se você for estudar na história, à meia-noite, antes da tomada, né, de Jerusalém, há um tempo atrás, antes do cerco, as portas, né, de Jerusalém foram abertas sozinhas. Se você for olhar na história, tem isso aí, para que o povo pudesse sair. O sinal foi dado. Da mesma forma também que o Israel espiritual vai receber o sinal. Você vê que o último sinal antes da volta de Jesus é o sinal do Filho do Homem. A palavra de Deus diz que Deus protege o seu povo, protegeu na época das pragas do Egito e vai proteger hoje nas 7 pragas do Apocalipse. Então você tem que crer na proteção de Deus.
Então muitas pessoas creem assim, que Deus vai tirar logo a igreja. Né? Eles pensam que o proteger da ira, quando fala, eles citam muito aquele versículo lá no Apocalipse, né? Que Deus não permitirá passar pela ira, mas passar não quer dizer tirar. Tem que analisar ali o texto, o contexto e o que foi escrito no hebraico e no grego. Na verdade, no grego, que foi escrito no grego. Então, às vezes tirar, às vezes não deixar passar, não quer necessariamente dizer que vai tirar, mas quer dizer que vai proteger também. Então, nós temos que analisar isso aí. Então, você vê aqui fala do princípio das dores, Mateus 20, 24 e 25, né? Aqui no 24 fala da grande tribulação, começa a grande tribulação e ele diz: e por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ele disse, verso 22, Apocalipse capítulo 24, verso 22, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, quem são esses escolhidos? É a igreja. Então, muitos não estão entendendo isso aqui. Então, tem que analisar o texto, o contexto de tudo que aconteceu com Israel, que vai acontecer com Israel espiritual, que o que aconteceu com um é sombra daquilo que há de vir. O próprio apóstolo Paulo disse, o corpo é de Cristo. Né? Então, nós temos que analisar isso aí. Então, falta essa análise. Realmente, o irmão Milson, ele estuda muito, ele pesquisa, eu admiro ele por isso, mas às vezes ele esquece de analisar o que foi que o apóstolo Paulo falou. Ele vê muito na questão do Velho Testamento, o que aconteceu com o povo de Israel, aquela coisa toda, mas você tem que ligar do Velho para o Novo. Você tem que ver que foi o que o apóstolo Paulo disse, que o Velho Testamento é sombra daquilo que havia de vir. Tudo que aconteceu que o povo de Israel fez é uma sombra dentro do plano da salvação do real. Entendeu? Então a gente tem que analisar dessa forma. Sempre analisando do literal para o espiritual. O que aconteceu no literal é uma sombra do espiritual. Então ele diz aqui, ele é bem claro, o Senhor Jesus é bem claro que ele dá tudo certo com aquilo que o Senhor Jesus falou, que o apóstolo Paulo falou. Então você vê aqui que depois, no final, 24, 29 do Mateus, ele fala, logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, né? E aí as potestades cairão, aquela coisa toda, todos os sinais se cumprirão. O último sinal, o sinal do Filho do Homem, então aparecerá, né? Ele diz, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aí sim, aí é a volta do Senhor Jesus, aí é o arrebatamento, tá certo? Que bate aqui com o que o apóstolo Paulo falou. Então vamos analisar aqui, 1 Tessalonicenses. Abra você também a Bíblia aí. Então ele fala aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele diz, no verso 3 diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ou seja, eles pensavam que os que dormiam, dormiam para sempre. Não, o apóstolo Paulo está dizendo que eles irão ressuscitar na volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu creio só no arrebatamento. Por quê? Porque no arrebatamento verdadeiro irá ter a ressurreição. Então você vê que se esse arrebatamento tivesse realmente acontecido, como fala o irmão Romilson, chamado de um arrebatamento dos vencedores, iria existir dois tipos de igrejas, dois tipos de pessoas. E ele fala lá que existem dois tipos, os vencedores, e depois os outros povos que ficaram depois da grande tribulação, ele chama a igreja de Laodiceia, né? Onde o apóstolo Paulo falou aqui, você vai ver aqui, lá em Gálatas, lá em Efésios, que agora a igreja é uma só. É o Israel espiritual de Deus. E lá em Hebreus fala a igreja dos primogênitos, a igreja dos santos escritos nos céus. Então é uma igreja só. Apenas o que vai diferenciar é que o povo de Israel natural, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 11, o povo de Israel natural é o relógio de Deus, porque tudo que acontecer ali é o coração da profecia. Ali naquela parte, ali com o povo de Israel, é o coração da profecia. Mas irá acontecer a última profecia com eles, que é o quê? Que é a regeneração do entendimento profético. Ou seja, eles vão crer no verdadeiro Mashiach, que já veio, morreu, ressuscitou, que é o Yeshua, que é o Yahushua, que é Jesus Cristo. Então, eles vão crer, que a maioria lá não crê. E a maioria lá não crê que o apóstolo Paulo é realmente um homem verdadeiro de Deus. Tá certo? Então, falta isso aí para eles, como o apóstolo Paulo pregou lá em Romanos capítulo 11. Só você ler lá. Então, e outras coisas também que acontecerão, as guerras que acontecerão lá, que eles vão querer invadir novamente, né? Israel, vai ser construído o terceiro templo,
para depois realmente o anticristo se manifestar e acontecer realmente a grande tribulação. Então tudo isso ainda tem que se desenrolar no rolo profético, para poder Jesus voltar, porque o apóstolo Paulo fala, né, lá em 2 Tessalonicenses aqui, aliás, vamos só ler o final aqui, de 1 Tessalonicenses, aí ele diz no verso 17, ó, depois nós os vivos que dormem, não, no verso 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolar com essas palavras. Então você vê, depois você vê lá em 1 Coríntios 15, 23 também, que fala da transformação do corpo, né? De corruptível para incorruptível. E você vê aqui também, no livro de 2 Tessalonicenses, que ele diz aqui, ó, capítulo 2, verso 3, 2 Tessalonicenses, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, né? Que é o quê? Que é o afastamento da maioria do povo, da verdade de Deus. Por isso que existe um chamado a sacudidura. Que é a sacudidura? É justamente a peneira. Né? No final dos tempos vai ficar só os remanescentes, só aqueles que realmente estão dentro da verdade, no caminho da verdade e relacionados com a verdade da palavra. Para aguentar o processo, né? Porque é um processo que esses remanescentes vão ser os que estarão vivos, como você viu aqui em 1 Tessalonicenses, que estarão vivos, esperando o Senhor Jesus voltar. São os remanescentes. João viu eles e disse, o anjo disse, quem são esses, de onde vieram? São esses os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e são dignos de andar com ele de dia e de noite. Então você vê que a única diferença que tem da última geração é essa. Por quê? Porque eles vão estar vivos, esperando Jesus voltar para a igreja ser arrebatada. Os outros que morreram serão primícias, né? Que vão ser ressuscitados primeiro na volta do Senhor Jesus. Então a igreja tem que entender isso. A palavra de Deus diz que nós somos depositários, nós somos dispenseiros da palavra de Deus. Se a igreja não entender isso, né, procurar entender essa verdade para o tempo do fim, então a igreja não está preparada para a volta de Jesus. Então é preciso um entendimento. Precisa crescer na graça, mas também no conhecimento. Né? Então aqui ele diz, ó, ele diz, ninguém que vem apostasia seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Então, dentro da apostasia, quando acontecer todos esses sinais que foi falado, então aí se revela o último anticristo. Porque, na verdade, os anticristos já estão no nosso meio. Né? Mas, na verdade, o último anticristo, a última descendência do mal, ele vai se manifestar primeiro, antes de Jesus voltar. Olha que o Senhor Jesus tem avisado, o apóstolo Paulo tem avisado, os outros apóstolos têm avisado na palavra de Deus, mas parece que as pessoas não estão entendendo esse mistério, né? Então, outras coisas aqui também, que eu não vou entrar nesse assunto, né, para o vídeo não ficar muito grande, mas a verdade é essa, o que eu queria trazer para vocês é isso, né, nós devemos atentar para isso aí, dessa questão, né, de que também, outra parte fundamental é que nós somos uma igreja só. Você lê Efésios capítulo 2, você vê só um versículo aqui, ó, ele diz no verso 15, ó, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, não, verso 14, venha para o verso 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Então agora é um homem só, não é mais judeu e gentil, agora é o Israel espiritual de Deus, ou seja, no espírito, é um homem só. Por isso que ele disse para a mulher de Samaria, né? A mulher de Samaria disse, Senhor, os nossos pais dizem que nós devemos adorar desse monte, ou seja, no monte lá dos samaritanos. Aí ela disse, e vocês, judeus, querem que a gente adore no templo, né, no monte do templo, no templo. Aí ele disse, mulher, agora aí já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pronto, é no espírito. A igreja é no espírito, é espiritual. Então, quando você adora em espírito e em verdade, da palavra de Deus, o espírito sabe, porque o espírito prescruta todas as coisas. Então o Espírito sabe. Aí você se torna o quê? Uma igreja dos escritos nos céus. Porque o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Você confessou o seu nome na frente dos homens. O homem de Deus confessou o seu nome novamente, ou na aceitação, na reconciliação, e o seu nome foi escrito através do nome de Deus no livro do céu. Isso é muito importante. Amém? Então é isso, meus amados. Então, não vamos também desmerecer, né? Eu creio assim, eu creio dessa forma, né?
não vamos também desmerecer o irmão Romilson, porque errou, deixou de errar. Ele tem a convicção dele, assim como alguns pastores, alguns teólogos também têm as suas convicções e fazem seus vídeos também sobre outros assuntos. Ele falou sobre esse assunto muito importante do arrebatamento, é um assunto de extrema importância, de muita coragem para poder a pessoa falar, tá certo? Mas ele disse provavelmente, dessa vez ele disse possivelmente, né? Então, nós somos cabíveis ao erro, assim como cada um pode errar, pode acertar. Mas o importante é isso, o importante de tudo é a gente procurar sempre examinar na verdade, no espírito e na verdade. Porque Jesus Cristo diz que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Então clamamos ao Senhor pela verdade, porque todos nós estamos em busca da verdade, tá certo? Então, realmente, muitos até estavam crendo, outros não, a maioria não creu, mas a verdade é que nos colocamos em espírito de oração, em espírito de comunhão, em espírito de adoração verdadeira ao Senhor, porque a preparação é agora. A preparação não é só quando aconteceu a maioria dos sinais, ou só quando o anticristo se manifestar, tá certo? A preparação é agora. Hoje é o dia da preparação. Hoje é o dia de nós estarmos preparados em Cristo Jesus. Então não é só quando os sinais se cumprir, ou porque alguém na internet falou algo, ou porque não falou. Não, a preparação é espírita no seu coração, entre você e Deus. É entre o seu testemunho com Deus. É entre você, a palavra, o exame da palavra, conhecer a verdade. Faça um exame com Deus, né? Jesus Cristo disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Esse é o vídeo que eu quis fazer a respeito desse assunto, né? Para não ficar muito longo o vídeo, mas que possamos refletir nisso, possamos refletir nessa verdade, e não estar só apontando os irmãos, o erro ou o acerto de um ou de outro, mas eu olhar para dentro de mim mesmo, né? Eu tenho que me analisar. Jesus Cristo diz: quando eu aponto um dedo, tem outro apontado para mim, né? Tira o algueiro, tira a trave do teu, você aponta um algueiro no olho do irmão, tira a trave do teu olho, Jesus Cristo falou. Então devemos analisar isso aí. O irmão não está fazendo nada de errado, apenas estudou, calculou errado, calculou assim como qualquer pastor teólogo calcula errado também em outros assuntos, e às vezes acerta e às vezes erra. Nem por isso são chamados de falsos profetas. Então é o seguinte, também não estou defendendo, nem estou acusando, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: que cada um de nós devemos tomar conta de nós mesmos, analisar, se ele errou, acertou, tudo bem. Nós como igreja devemos julgar dentro da palavra, dentro da verdade da palavra. Mas a pessoa em si é ela que vai, salvação individual, ela que vai se ater com Deus ou não, tá certo? Então nós devemos tomar essa posição das pessoas que a gente vê que realmente estudam a palavra. Então realmente eu vejo que o irmão lá estuda bem a palavra, né? Mas é como ele disse, está em busca da verdade também, assim como outros estão em busca da verdade, eu, você, qualquer um. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar atentos aos sinais, vamos ficar atentos a tudo que está acontecendo na nossa geografia e no mundo, e analisar nós mesmos com Deus, para saber que todos dias estamos bem com Deus, que isso é o que é o mais importante. E aguardando sempre a volta do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz, e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Sérgio Oliveira, Temas Bíblicos.